A paz do Senhor, juventude abençoada. É um prazer para nós mais uma vez estar aqui nesta manhã de domingo para estudar mais uma lição da nossa EBD. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Eu quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, a compartilhar este link com outras pessoas e a dar o seu like, o seu joinha, para que possa ajudar na divulgação desse material, para que mais vidas sejam alcançadas. Este é um momento de você se concentrar, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Amém? Você é nosso convidado, você sinta-se à vontade, é muito bem-vindo participando conosco deste momento. Amém? Vamos orar pedindo a direção de Deus para o estudo desta manhã. Baixe sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a direção neste momento, para que, ó Deus, o Senhor possa ministrar aos nossos corações cada uma das verdades, ó Deus, que será aqui, ó Pai querido, ensinadas. Ó Deus, da Tua palavra, palavra santa, viva e eficaz, que nós possamos ser alcançados por Tua graça nessa manhã. Eu, ó Deus, em nome de Jesus, abençoo cada jovem que está, ó Deus, assistindo esta lição. Ó Deus, cada visitante, cada familiar, amigo que está, ó Deus, assistindo, ó Deus, esta EBD, que o Senhor possa alcançá-lo aonde ele estiver neste momento, ó Deus. Eu abençoo cada um e as suas respectivas famílias, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar estudando o texto de Efésios, de Paulo escrevendo aos Efésios, mas agora esta lição ela é uma lição voltada para o contexto familiar. Então nós vamos tratar aqui da função, dos papéis do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Esta lição para você, jovem, ela vai ser, em partes, no tocante ao casamento, numa perspectiva futura, tá? Então, tudo que for dito aqui, você esteja projetando e guardando no seu coração esse ensinamento para o futuro, para quando você vier a desfrutar, do matrimônio, das bênçãos do matrimônio com seu cônjuge, você esteja já preparado, sabendo o que Deus quer de você, o que Deus espera e o que Deus quer fazer na sua família. Então, você esteja atento para uma perspectiva futura, na parte que tange ao casamento, a função e os papéis do homem e da mulher no casamento. Então vamos ao nosso textuário desta manhã. Aí na sua revista, acompanhe comigo, Efésios 5:31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. A verdade prática desta lição. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Mais à frente nós vamos estar explicando o que significa cada uma dessas palavras aqui. Agora, vamos ver o objetivo geral desta lição. Mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Temos 3 objetivos específicos. Primeiro, refletir sobre a conduta, o comportamento bíblico prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Quero que você acompanhe comigo a leitura bíblica em classe, o texto base dessa lição de hoje, que está em Efésios 5:21 a 31 e Efésios 6, de 1 a 4. Então você que não tem a revista, pode abrir na sua Bíblia Efésios 5, vamos ler do 21 ao 33 e o 6, de 1 a 4. Diz assim, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora Efésios 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Glória a Deus por esse texto riquíssimo. Ensinamentos, meus amados jovens, preciosíssimos, que você deve meditar e guardar no seu coração e, ao seu tempo, colocar em prática. Antes da introdução, eu quero ler um comentário extra aqui para vocês. A família é a principal instituição planejada por Deus. Foi a primeira instituição que Deus criou. O relacionamento familiar é um projeto divino, jovem, que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Então a família tem duas funções: glorificar a Deus e ser o padrão, ser o exemplo a ser seguido pela sociedade. Por quê? Porque está pautado nos princípios, nos mandamentos da palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos, praticados em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Então, jovem, os critérios, os preceitos, bem como para todas as áreas da nossa vida, não é diferente para a família. São critérios, são preceitos, princípios que estão na palavra de Deus. Então, para termos uma família harmoniosa, uma família que convive em comunhão, não perfeita, mas que tem uma convivência em comunhão, que agrada e glorifica a Deus, tem que estar pautado na palavra. E hoje nós vamos aprender princípios preciosos. Deus ensinando para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, como devem se portar no seio da família, para que Deus seja glorificado e para o mundo tenha o exemplo de um padrão de família. Amém? Então vamos lá, juntos, prosseguindo. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E eu vou acrescentar aqui o termo, a palavra também monossomático, e vou explicar cada uma delas. Monogâmico, por quê? Mono significa um e gâmico é relativo ao casamento, vem do grego gamos, que é casamento. Então, é casamento com uma pessoa apenas. Monogamia, casamento de um homem com uma mulher, ok? Diferente da monogamia, a poligamia, que é praticado por até alguns povos, especialmente no Oriente, o homem ele pode ter várias mulheres, mas o padrão bíblico é
um homem para uma mulher. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Então, um homem para uma mulher. Ele é heterossexual. Portanto, o casamento bíblico, o padrão bíblico, é Adão e Eva. Ok? Não existe nenhuma possibilidade de uma família ser formada a partir da união de um homem com um homem e de uma mulher com uma mulher. Então não existe casamento homoafetivo ou uma relação homossexual a partir disso. Não tem como formar uma família. Vão nos criticar, vão nos apontar como fundamentalistas, mas essa é a verdade da palavra de Deus. E nós desejamos que essas pessoas sejam alcançadas por essa verdade e elas vivam conforme o padrão de Deus. Portanto, agradar a Deus é desagradar o mundo, né? Então nós temos que pregar esta verdade e ensinar essas pessoas que elas estão no caminho que ofendem a Deus e a sua palavra, estão em pecado. Portanto, o casamento ele é heterossexual. É o homem com a mulher. Olha lá, desde o princípio, Adão, Eva. Amém? Ele é monossomático. Monossomático, mono, somático relativo ao corpo. Então, significa, como nós lemos aqui, que é quando marido e mulher se casam e através da relação sexual, da intimidade, eles se tornam um só corpo. Eles têm ali uma relação tão íntima, tão profunda por causa do pacto de sangue, por causa da relação sexual, que eles se tornam uma só carne. Portanto, homem e mulher unidos no matrimônio de forma santa, sagrada, eles vão formar uma só carne. Portanto, o casamento ele é monossomático. Os dois formam uma só carne. Na matemática de Deus, 2 é igual a 1. Então, homem e mulher unidos, eles são igual a 1. Deus vê uma parte, que é a união dos dois. E ele é também, queridos, indissolúvel, ou seja, o casamento é para sempre, até que a morte o separe. Portanto, nós não devemos ter no nosso vocabulário a palavra divórcio. Devemos escolher, orar para escolher a pessoa que Deus tem para nós e viver casado com ela para sempre. Ok? Quebrar esta aliança é desonrar a Deus. Tá? Então, voltando, o casamento ele é monogâmico, entre um homem e uma mulher. Ele é heterossexual, entre homem e mulher, ok? Pessoas de sexo oposto. Ele é monossomático, quando os dois se unem, eles formam uma só carne, e ele é indissolúvel. Indissolúvel, não pode haver separação. É uma aliança que tem que ser preservada e tem que ser lutado para que ela permaneça até que a morte. A única coisa que separa é a morte. Amém? Vamos prosseguir então. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ok, queridos? Então, cada um tem o seu papel, tem sua função. Vamos entender quais são essas funções. Primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Então, a primeira parte aí, relativa ao primeiro objetivo, que é o quê? Refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Nós vamos falar para os homens agora. Então, você, jovem, solteiro, você vai olhar na perspectiva quando você vier casar. Ok? Você vai aprender agora para quando você vier casar, colocar em prática isso. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio, dizendo que ele é sagrado, né? E o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Vamos entender então essa analogia, essa relação que há entre marido e Cristo, esposa e igreja. Subtópico 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Olha só, hein? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então essa é a ordem. Deus, Cristo, homem, mulher. Ok?
tem uma sequência, uma ordem de autoridade. É importante nós pensarmos na analogia, né? A cabeça, meus irmãos, é que comanda o resto do corpo. Nós sabemos que na biologia, todo o comando para as nossas ações, nossos movimentos, parte do cérebro, parte da parte de cima, da cabeça. Então é a cabeça que dá o comando, é a cabeça que lidera. Embora cada parte do corpo é importante, mas o comando parte de cima. Então, portanto, essa analogia de autoridade. Deus sobre Cristo, Cristo sobre o homem, homem sobre a mulher. Ok? É isso que o texto aqui está falando. É isso que a palavra de Deus diz. Segundo, Paulo aos Efésios ele faz uma analogia, irmãos, tremenda, algo profundo. Ele compara Cristo à igreja e marido à esposa. Ele está falando aqui nesse primeiro momento com relação à liderança. Então, Cristo, ele é a cabeça da igreja. Ele é o noivo. É ele que lidera a noiva, é ele que lidera a sua igreja. A igreja vive em função de Cristo, para adorar a Cristo, para reverenciar a Cristo. Portanto, Cristo, Deus deu a igreja para Cristo. E ele lidera a igreja. E na mesma analogia, na mesma ideia, Paulo está falando o quê? Que o marido, ele tem autoridade sobre a mulher. Ele tem essa liderança. Quando lá em Gênesis, quero que você abra aí, Gênesis 3, do 9 ao 11, quando Deus foi falar com Adão e Eva acerca da queda, ele não chamou a Eva, ele chamou Adão. Olha o que diz lá, Gênesis 3, verso 9 ao 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então Deus ele chama quem? Ele chama o líder, ele chama a cabeça. Adão, vem cá, o que aconteceu aí? Mas quem que pecou primeiro? Quem que comeu a fruta? Quem que foi tentado e cedeu primeiro? Foi a mulher. Mas Deus vai em quem? Deus vai na cabeça, vai na liderança. Adão, o que aconteceu? Aí Adão vai responder. 10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqueles já tinham pecado. Por isso que eles estavam se escondendo, porque estavam nu. 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comesses? Então, quando eles pecam aqui, Deus ele vai interpelar, vai perguntar, o que aconteceu? Eva? Não. O que aconteceu, Adão? Por quê? Porque Adão veio primeiro. Adão é o cabeça. Deus deu o governo da mulher para Adão. Ok? Portanto, Cristo é a cabeça da igreja, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da esposa. É uma hierarquia, é uma ordem de autoridade que a palavra, que Deus determinou. Ok? Prosseguindo então, outra verdade importante aqui, que o autor vai falar, é acerca do movimento feminista. Esse modelo feminista, minhas irmãs especialmente, é um modelo antibíblico. Nesta defesa da igualdade, na verdade, o movimento feminista ele quer o quê? Ele quer destruir a família, ele quer destruir as bases cristãs, ele quer destruir a masculinidade dos homens. E, em partes, o diabo conseguiu isso. Porque o movimento feminista ele vem de um viés neomarxista, ou seja, do comunismo. E eles conseguiram fazer um estrago, um arraso nas famílias. Portanto, as mulheres hoje lutam por direitos iguais. Quer ser igual ao homem, mas Deus não fez no sentido, todos são iguais, no sentido do tratamento de Deus, na importância. Mas Deus fez o homem diferente da mulher, no aspecto biológico, no aspecto emocional, porque Deus tem funções diferentes para cada um deles. Portanto, moças, não desejem fazer o que o homem faz, que Deus delegou para ele fazer. Não desejem estar nas posições que Deus delegou, Deus determinou para os homens estarem. Tá? Sejam felizes e gratas a Deus pela singularidade que Deus deu a vocês, mulheres. Não se deixe levar pelo movimento feminista, que ele vai engodando com meias verdades e vai seduzindo muitos, especialmente para vocês que estão na faculdade. Porque lá essa ideologia ela domina. Tome muito cuidado,
Porque o movimento feminista tem destruído as bases da família. É a partir do movimento feminista que ganha-se força a questão do homossexualismo, é a partir do movimento feminista que ganha-se força a questão da ideologia de gênero, e por aí vai. Ou seja, tudo contra a família, tudo contra a palavra de Deus. Meus queridos, este povo, que Deus alcance eles pela sua graça, mas que este povo odeia Deus, odeia a Bíblia, odeia os princípios judaicos cristãos. Eles odeiam a palavra de Deus. Eles querem um novo modelo de família. Eles querem liberdade. Não, você pode casar com homem ou com mulher, você escolhe. É o que te faz feliz. Mas a gente sabe que não foi assim desde o princípio que Deus criou. Deus criou homem e mulher e uniu eles. Não homem com homem, nem mulher com mulher. Portanto, cuidado para não ser influenciado por estes princípios, porque eles são agressivos à palavra de Deus e nocivo para as nossas vidas. O modelo cristão, ele é baseado no amor e no respeito mútuo. Então, as escrituras, ela traz o amor como a base de tudo e o respeito. E aí nós vamos ver mais à frente o que Deus delegou para o homem e para a mulher nesta relação. Vamos prosseguir? Ponto subtópico 2. O amor como elemento primordial. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, Romanos 5,8. Nós temos ministrado muito sobre o amor nas últimas semanas, né? E mais uma vez aqui, aprove ao Senhor colocar mais uma vez esse tema para a gente falar. Então, o amor o mesmo amor que Cristo tem pela igreja, Deus, ele exige do homem para com a sua mulher. E que amor é esse? Existem 3 expressões de amor, queridos. O amor eros, que é um amor relativo ao sexo, né? A questão sexual. O amor eros, ou paixão sexual. O amor filéu, que é o amor relativo à relação familiar entre os irmãos. E o amor ágape, ou agapau, que é o amor estritamente, né, que tem um significado único, um significado cristão único, que é o amor incondicional, o amor altruísta, de entrega, é o amor sacrificial. É este amor que Paulo está falando aqui, que o marido tem que ter para com a esposa. Portanto, jovens, homens, vocês precisam, quando vier a ter a esposa, receber de Deus essa bênção, ter uma esposa, vocês devem amar elas sacrificialmente, assim como Cristo amou a igreja. O padrão é muito elevado, jovem. Isso não é brincadeira, não. Isso requer de nós hombridade, isso requer de nós caráter, palavra. Nós temos que ser homem para poder manter a nossa palavra e amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Portanto, nós precisamos de buscar em Deus graça e sabedoria, nos quebrantar diante dele para que ele nos ensine a amar as esposas, no caso de vocês, as futuras esposas, como Cristo ama a igreja. O padrão é elevado. É um amor incondicional. Jovem, vou traduzir para você aqui. É um amor que, se você precisar, você tem que dar a vida no lugar da sua esposa. Por quê? Porque o exemplo é Cristo. O que Cristo fez por mim e por você, igreja, enquanto igreja de Cristo? Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele se deu, ele não preocupou consigo mesmo. Ele pensou no bem-estar nosso, da igreja, porque nós precisávamos de uma grande salvação e nós não tínhamos condições de ser salvos. Portanto, jovem, você precisa ir para o casamento não só pensando em sexo, não só pensando, né, em se satisfazer. Pelo contrário, se você for com esses pensamentos, você vai se frustrar e vai ser infeliz e fazer infeliz a sua esposa. Você tem que ir com o pensamento seguinte: Deus requer de mim que eu ame a minha esposa incondicionalmente, que eu tenha um amor sacrificial para ela. O padrão é o quê? É só você lembrar, o padrão é Cristo para com a igreja. É isso que Paulo está falando aqui, ó, no verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse é o padrão que Deus requer de nós, homens, que nós amemos nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Amém? Esse é o amor que Deus requer. O padrão é elevado. Então, jovens, tenham isso no coração de vocês. Tá?
e já orem ao Senhor para que vocês, quando vier a receber a esposa de vocês, vocês amem com todas as suas forças, sem pensar em vocês mesmos. Não preocupe-se em fazer feliz, preocupe em fazer a esposa feliz, em agradá-la, em cuidar dela. Falar em cuidado, ponto, subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. E aí, nós vamos ver aqui o que Paulo está falando. Ele fala o seguinte, que o homem deve amar a esposa, o amor pela esposa é o mesmo que amar a si mesmo. Verso 28, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Portanto, esse é um amor que cuida, é um amor que dá atenção. É um amor que dá atenção. E ele vai falar que ninguém vai fazer mal ao seu próprio corpo. Antes vai o quê? Vai cuidar, vai dar alimento. Ninguém quer que o seu corpo venha sucumbir. Ele vai ter o cuidado. Então deve amar a esposa como a si mesmo. E esse amor, jovem, é um amor cuidador. Olha só, enquanto esposa eu preciso amar e cuidar da minha esposa. Eu preciso cuidar dela materialmente, suprir as suas necessidades materiais, alimentar ela, vesti-la, cuidar do seu bem-estar físico. Eu preciso cuidar do emocional dela, para que ela se sinta valorizada, para que ela tenha saúde emocional. Eu preciso cuidar da sua vida espiritual, preciso ministrar sobre a vida dela. Eu preciso de ensinar ela a palavra de Deus. Isso é responsabilidade nossa como homem, isso é cuidado, isso é amor. Eu preciso de ter uma relação afetiva, amorosa. Eu preciso de me relacionar com ela, ter relação sexual. Paulo vai falar assim, ele vai falar aos coríntios que o marido e a esposa não podem ficar sem ter relação sexual, a não ser que seja por um período de tempo, né, por mútuo consentimento, por um acordo, por um período pequeno de tempo, para se dedicar à oração e jejum, para se consagrar. Mas isso não pode ser muito longo para que o diabo não tente a gente. Entendeu? Então, tem que ter relação sexual frequente. Não determina-se quantidade, é o casal que vai chegar num acordo, mas tem que ter uma frequência, porque isso faz parte do relacionamento afetivo. Isso santifica um ao outro, isso é dádiva de Deus. O marido e a esposa, eles se regozijam no momento do ato sexual. E quando é feito de forma santa e pura, porque o leito ele deve ser imaculado, né? Quando é de forma pura, quando não se traz imundícias para o leito, para o ato sexual, ele é puro e Deus está ali. Tá? Então o marido tem que se relacionar sexualmente com a esposa. Ele tem que cuidar dessa parte afetiva também, dar carinho, a atenção. Ele tem que cuidar da dignidade dela, né? Tem que cuidar da honra dela. Ele tem que cuidar dela fisicamente. Como eu falei antes, se necessário for, até dar a vida no lugar dela. Numa situação de perigo, de risco, você vai ter que defender a sua esposa, jovem. Que isso não seja necessário, não aconteça, mas se acontecer, você tem que entrar na frente da artilharia para defender a sua esposa e a sua família. Deus te deu essa responsabilidade, ok? E essa manifestação de cuidado, jovem, tem que ser tanto no particular, em casa, os dois, com os filhos, mas também tem que ser em público, você tem que honrar, né? E cuidar da sua esposa, demonstrar esse cuidado também em público, ok? Então esse é o padrão de Deus, esse é o desejo de Deus, amém? Fechando aqui o tópico 1, acerca dos maridos para com as esposas. Síntese. Ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, com verdadeira entrega, sem pensar em si mesmo. Amém? Mas tem mais uma coisa aqui que eu anotei e eu quero voltar com vocês. Por exemplo, eu posso ajudar e cuidar da minha esposa quando eu ajudo ela nas atividades do lar. Em primeira instância, o cuidado da casa é responsabilidade da minha esposa. Mas eu, como marido que amo ela e cuido dela, eu posso ajudar ela fazendo a comida, lavar as vasilhas, lavar o banheiro. Por que não? Isso não é feio, isso não é humilhante para nós homens, não. Pelo contrário, isso é glorioso, é cuidado, né? É cuidado. Então eu vou cuidar dela também, ajudando ela nas coisas de casa, tendo prazer ali, fazendo a comida junto, limpando a casa junto, tendo esse tempo, né, com alegria, com prazer. Então isso também é cuidado. Aprenda, jovem. Eu não sei se vocês foram criados pelos seus pais aprendendo, vocês homens agora, moços, a cozinhar, a lavar vasilha, a lavar banheiro,
a dobrar a sua cama. Aqui, se vocês não sabem, eu vou falar, passem a fazer. Vocês devem aprender. Eu falo por experiência, meus pais me ensinaram isso e hoje eu consigo ajudar um pouco minha esposa porque eu tive esse aprendizado. Do contrário, eu ia ser um imprestável. Portanto, se você quer amar sua esposa, já comece a praticar isso em casa. Lá com a sua mãe, mãe, eu quero aprender a cozinhar, eu quero aprender a lavar, a passar. Porque quando eu casar, eu vou precisar de chegar junto nesse sentido com a minha esposa lá. Eu vou precisar de ajudar ela, né? Para eu não ser pesado e ficar só querendo tudo na mão, né? Tá bom? Então, da mesma forma para vocês, moças. Nós vamos entrar agora aqui na parte da esposa, né? Da mesma forma para vocês. Vocês precisam aprender as coisas de casa. Antes de ser uma doutora lá fora, uma pessoa bem-sucedida, você precisa primeiro aprender as coisas do lar. Precisa aprender a cozinhar, a passar com excelência, porque é nessas coisas que Deus vai ser mais glorificado. Fiquei muito marcado com uma frase que o pastor Jair disse recentemente na administração de Eclesiastes. Os deleites, né, do céu estão na família. A palavra não é deleite, não. A palavra é outra, que me fugiu aqui agora. Marcou, mas agora eu esqueci. Alguma coisa relativa aos deleites, né? As coisas boas do céu estão dentro da família. Então, a gente precisa de dar valor a essas coisas simples, porque Deus é muito glorificado nestes momentos. Vamos então para o tópico 2, agora, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Subtópico 1. O conceito de submissão cristã. Submissão. Aqui está um ponto que é um problema. Quando fala-se em submissão, na nossa atual geração, as mulheres, de forma geral, já pensam o seguinte: escravidão. Submeter marido é ser escrava de marido. Não, vamos aprender da forma bíblica, prestem atenção. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, no verso 22, dos filhos aos pais, no verso 6, capítulo 6, verso 1, e dos servos aos seus senhores, do capítulo 6, verso 5. Então, 3 exemplos aqui de submissão. O que é submissão? É sujeitar-se a uma autoridade. É você se submeter a alguém. No caso da esposa, ela se submete ao marido. No caso do filho, se submete ao pai. No caso do servo, se submete ao seu senhor. Tá? Então isso é um princípio bíblico. Ambos aqui estão. Tem também o quê? Submeter aos governantes. Então cidadãos devem se submeter aos governantes. Tá? Isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. E no caso da mulher, jovens, moças, é você estar debaixo, quando vocês vier casar, você está debaixo, numa mesma missão com o seu marido. E Deus deu uma missão para ele e você vai ajudá-lo nessa missão. Portanto, diferente do que o movimento feminista prega, diferente do que o mundo prega e que a maioria das mulheres hoje pensam, submissão não é escravidão. Não, não é. Você precisa entender e crer que a palavra de Deus tem submissão como uma coisa maravilhosa. Algo que tem que ser feito de forma voluntária, de forma graciosa. Você se submeter em tudo ao seu marido. Tá? É certo, queridos, que existem relacionamentos que são abusivos, que são relacionamentos que o homem oprime a mulher. Isso é triste, não é isso que Deus quer. Mas dentro de um relacionamento normal, harmonioso, a mulher ela deve se submeter ao seu marido. E num relacionamento abusivo, existem critérios, existem leis para poder proteger a mulher. Né? A gente não está falando aqui para a mulher ficar sofrendo na mão de um homem, sendo agredida na mão de um homem, e isso está tudo certo, não. Existem leis para poder punir este homem agressor. Deus não aprova isso. Ok? Agora, a submissão, ela é uma obediência. A mulher precisa, e não é condicionado se o marido ele é um bom marido ou se ele não é um bom marido. É lógico que tem limites, tá, moças? Não fiquem assustadas. Não, tem limites, ok? A submissão da esposa está condicionada ao seguinte: se o que o meu marido está querendo que eu faça, se ele é justo perante Deus e não fere a lei de Deus, ok. Agora, se isso é pecado, isso é imoral, você vai ficar com a obediência a Deus. Porque Deus está acima do marido, ok?
tá? Mas eu creio, espero em Deus que vocês façam escolhas sábias e vão casar com homens crentes, que amam a Deus, que não vão ser perfeitos, obviamente, mas vão amar e respeitar vocês e cuidar de vocês, não vão agredi-las, não vão oprimi-las, ok? Portanto, entenda a submissão que é bíblica, é algo gracioso, é algo que é uma dádiva de Deus, e há bênção nisso, ok? E quando a mulher ela não entende a submissão bíblica e ela não se submete ao marido, ela não está só desobedecendo e sendo insubmissa ao marido. Ela está desobedecendo e sendo insubmissa a Deus. Ok? Então, se você se submete ao marido, você está se submetendo a Deus. Por quê? Porque a autoridade do marido deriva da autoridade de Deus, de Cristo. Ok? Agora, se você é insubmissa ao seu marido, você está sendo insubmissa e desobediente a Deus. Amém? Não dá para esgotar todo o assunto aqui hoje, mas vamos ter oportunidade para esclarecer melhor essas questões. Vamos prosseguir? Olha o que o autor fala aqui. Por isso, nada há de depreciativo na conduta de ser submissa, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, jovem, assim como a igreja está submissa a Cristo, você deve estar submissa ao seu marido. Peça a Deus orientação, faça a escolha que vem de Deus, tá? Escolha certo. E o primeiro critério, homem de Deus, santo. Olhe como ele trata os pais, olhe se ele é trabalhador, olhe como ele é na igreja. Observe tudo isso e ore a Deus. E Deus vai te orientar e te dar um homem santo que vai te amar e vai cuidar de você. Prosseguindo, a condição da mulher cristã. Nesse ponto aqui, o autor ele vai falar que ele vai exemplificar como que as mulheres eram tratadas no tempo de, pela cultura judaica, ok? E também pela cultura grega. A cultura judaica, na cultura judaica as mulheres elas eram tratadas de forma indiferente. Elas ocupavam uma posição secundária e eram tratadas como parte da propriedade de um homem. Né? Nós temos um exemplo de que as mulheres não eram contadas nas ocasiões. Por exemplo, lá na multiplicação dos pães, as mulheres não foram contadas. Lá fala 5.000 homens naquela primeira multiplicação, fora mulheres e crianças. Então, nessas ocasiões, mulheres não eram contadas. Né? Então, havia esse tratamento diferente com as mulheres na cultura judaica. Na cultura grega, era um pouco pior, as mulheres eram consideradas inferiores mesmo aos homens e, além disso, eram escravizadas. Então, na cultura grega, as mulheres sofriam e muito. Mas, no Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela coloca a mulher numa posição digna. Ela coloca uma mulher numa posição de honra. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. A mulher samaritana. Olha só, hein? Judeu e samaritano não podia se falar. Jesus chega e conversa com uma mulher samaritana. Ela era duas coisas aí que foi muito estranho para eles lá, né, para o povo da época. Que ela, primeiro, era samaritana e segundo, que era mulher. Era um preconceito. Mas Deus falou com ela. A mulher adulta. O povo trouxe, os fariseus, né, os religiosos da época trouxeram a mulher adulta e falou assim, aí, ó, peguem adultério, ó, vão apedrejar. Aí Jesus indaga eles, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo largou a pedra e, ó, saiu. Porque todos tinham pecado. E Deus honrou aquela mulher. Né? Filha, vai, não peques mais. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Esther foi uma rainha bem-sucedida, usada para poder salvar o povo hebreu. Maria, mãe de Jesus, olha, a Bíblia fala que ela é agraciada. Porque ela foi a mãe do nosso Salvador, uma mulher. Priscila, junto com seu esposo, Áquila, trabalhou com Paulo fazendo tendas no ministério. Sara, Miriam, irmã de Moisés. Então, a mulher na Bíblia ela tem um lugar de destaque, um lugar de honra, de dignidade, diferente do que o mundo faz. Hoje, as mulheres acham que elas estão numa posição, né? Elas são bem tratadas pelo conceito do mundo. Mas hoje, o que as mulheres são, elas na verdade são objeto de desejo sexual. E elas são literalmente vendidas como objeto. É só a gente olhar para os comerciais da televisão. Tudo expõe a mulher, o corpo dela, como propaganda, como objeto de desejo.
Então, o mundo não valoriza a mulher, não. De forma alguma. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo, ele valoriza e coloca a mulher numa posição de dignidade. Portanto, você jovem, você é amada por Deus, você é querida por Deus, você é singular. Se valorize, porque dentro do Evangelho você tem um lugar de dignidade. E quando você vier a ser esposa, você vai ter também a sua posição de dignidade e a sua fundamental importância na família e no casamento. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo, não essa liberdade que o mundo prega, e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Amém? Ponto, subtópico 3. A reverência devida ao marido. Deus não faz acepção de pessoas, né? Então as mulheres são tratadas de igual modo. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. Gálatas 3:28. Olha só como Deus trata homens e mulheres iguais. Embora eles tenham papéis e funções diferentes, Deus não faz acepção de pessoa. Olha só, Gálatas 3:28, Paulo falando aos Efésios. Nisto não há judeu nem grego. Então, não tem diferença judeu e grego, ou seja, judeu e gentil. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea, ou seja, não há nem homem nem mulher. Porque todos sois um em Cristo Jesus, unidade. Todos são iguais diante de Deus, porque Cristo nos uniu nele. Amém? Então, subtópico 3, a reverência devida ao marido. Nesse ponto aqui vai falar que a mulher deve reverenciar o marido, ou seja, respeitar. O homem tem que amar a esposa, amor sacrificial, cuidar. A mulher tem que reverenciar o marido, respeitar o marido, ou seja, ter estima por ele, uma elevada estima. E aí lembrar vocês, moças, que vocês, enquanto vier a ser esposa, vocês vão ser auxiliadoras, ajudadoras, auxiliadora idônea do seu esposo. É isso que a palavra diz, que a mulher ela é ajudadora, auxiliadora. Ela vai ajudar na administração do lar. E ela, enquanto a mulher sábia, como diz Provérbios 14:1, ela vai edificar a sua casa. Diferente da mulher tola, insensata. A insensata destrói com as próprias mãos, mas a sábia, que ajuda na administração do lar, que cuida dos filhos, que educa, que ajuda o seu marido a levar os filhos para o caminho do Senhor, que cuida da sua casa com diligência, com sabedoria, dos bens, dos recursos, né? A mulher de Provérbios 31, né? Essa mulher, ela é sábia, ela edifica a sua casa. Ela contribui para que essa família viva em harmonia e cresça para a glória de Deus. Então, a mulher deve reverenciar o marido. E eu quero compartilhar com vocês e honrar a minha esposa. Ela é uma ajudadora excepcional, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela me incentiva quando eu estou meio fraco, meio desanimado. Ela me aconselha. Ela me ajuda nas tomadas de decisão. Porque não é porque eu sou líder, eu sou cabeça, que eu vou sair tomando decisão sozinho, não. Deus dá discernimento à mulher para ajudar o homem a enxergar coisas que às vezes ele não vê. Então eu louvo a Deus pela minha esposa, Lu. Quase 14 anos de casado, ela é minha auxiliadora, minha ajudadora, batalhadeira. Luta com nossas filhas, ensinando elas, trazendo para a igreja, em casa. Ela me aconselha, ela me ajuda com palavras de ânimo, renovando a minha fé, orando comigo. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E vocês, jovens, um dia vocês vão ter de vocês. E que Deus dê uma esposa abençoada assim também, sábia, que edifica a sua casa. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é uma mulher sábia. Ela edifica a nossa casa. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Eu não mereço, mas Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma auxiliadora maravilhosa. Portanto, quando você estiver casada, jovem, você precisa afirmar para o seu marido que ele é um homem de caráter, ele é um homem forte, ele é um homem viril, ele é um homem que traz segurança para você. Você precisa afirmar, porque isso para o homem isso é importante. Isso para o homem é muito importante. Essas palavras, se você quiser destruir um homem, espero que você não faça isso. É você falar que ele não é homem, que ele não vale nada. Isso destrói com o homem. Mas se você quer ser uma mulher que edifica, que respeita e reverencia o seu marido, você deve falar essas palavras com ele, deve auxiliar ele, encorajar ele, ajudá-lo, ajudar em casa, ajudar nas decisões, no trabalho, ajudar no ministério. E vocês serão bem-sucedidos. Ok? A esposa, ela auxilia, ela aconselha.
ela não se opõe. Ela pode até discordar, mas com respeito. Mas ela não vai ser uma opositora. Ela não vai ser um rival. Não. Ela vai, né, junto com o marido, ajudar a tomar decisão e mostrar a ele quando ele não estiver indo pelo caminho certo. Mateus 12, 25, a parte final, Jesus vai falar assim que um reino dividido não pode subsistir contra si mesmo. Então, marido e mulher têm que andar em acordo. Então, a mulher tem esse papel muito importante, sendo auxiliadora, ajudadora com respeito, com reverência. Porque, mais uma vez, esse respeito ao marido, essa reverência ao marido, é a mesma reverência que a igreja deve ter com Cristo. Então, se você reverencia o seu marido, respeita ele, você está reverenciando e respeitando ao próprio Deus. Assim como a igreja reverencia a Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Caminhando para o final, jovens. Agora, essa parte já é mais prática para vocês, porque nós vamos falar acerca da conduta do filho crente, né? Primeiro tópico, subtópico aí, a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina é o mesmo que disciplina, então pais têm que disciplinar filhos. Errou, tem que mostrar que errou, tem que corrigir. Muitas vezes vai ser verbal, às vezes vai ter ponto que vai ter que usar a vara, com sabedoria, com equilíbrio, para que não seja violência, não seja agressão, ok? Mas o pai tem essa função de doutrinar, disciplinar o filho quando ele estiver errado. Doutrina, disciplina, vem do grego paideia. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então é colocar o filho no caminho. Oi, você saiu do caminho, vem aqui, ó. A linha é aqui, ó. Aqui é andar na norma. Você está forjando o caráter do seu filho para ele ter um caráter cristão, ou seja, um caráter igual de Cristo. Pai tem que disciplinar. A Bíblia fala que pai que não corrige, não disciplina o filho, não ama o filho. Então, pai que é bonzinho pro filho, só fala assim, ele, na verdade, ele tá levando o filho dele pro inferno. Ele está sendo mal com o filho dele. Agora, a disciplina bíblica, falar quando tem que falar, ser firme, ser enérgico quando tem que ser, com amor. Corrigir com a vara quando tiver que corrigir, sem violência, sem agressão, porque infelizmente muitos agem na ira e aí agride e causa mais mal do que bem. Então, a palavra de Deus fala que o pai tem que ser disciplinador, tem que admoestar, que vem do grego noutesia, que quer dizer instrução ou advertência, é mostrar, filho, isso é bom, isso não é bom, isso vai acabar em tragédia, isso vai acabar mal, ok? Então o pai tem essa função, na verdade tem essa obrigação. Deus ordena que os pais corrijam os seus filhos, ok? Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta. Ei, a forma de caminhar é aqui, ó, tem parâmetro de como agir e reagir contra a desobediência dos filhos. Então, filhos, vocês precisam, ou melhor, pais, vocês quando vierem ser pais, né, jovens, vocês vão precisar de corrigir os seus filhos e admoestar eles na palavra do Senhor. E quando desobedecer, vai ter que colocar eles na linha, usando os parâmetros da palavra de Deus. E não se engane, eu tenho 2 filhas, bênção, obediente, mas elas são pecadoras. Desde novinha. A rebeldia de Adão e Eva de vez em quando aflora. E aí a gente tem que ser firme, com amor, corrigir. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. Eu quero ir lá para o final já, que o nosso tempo está acabando, que diz assim, os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Então, filho, a bênção na obediência, hein? Obedeça aos pais. E obedecer é você cumprir aquilo que te é ordenado. Às vezes você não vai nem fazer porque você entendeu, mas você vai obedecer. Depois você vai amadurecer e vai entender. Ainda bem que eu obedeci, meu pai e minha mãe estavam certo. E você vai ser abençoado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Então você precisa obedecer aos seus pais enquanto você estiver debaixo da tutela deles. Enquanto você está dentro da casa dos seus pais, quem manda é eles. Você tem que obedecer. Quando você sai, você está ali, você também tem que honrá-los, respeitá-los. Então a obediência, quando você sai, você agora vai passar a ter a sua casa, a sua família, e você vai cuidar da sua família e você vai tomar suas decisões. É lógico que você vai buscar conselho dos seus pais, é lógico que você vai ouvi-los, mas agora você tem uma família para cuidar,
Você vai ter filhos para te obedecer. Agora, a honra, ela vai até o final da vida. Se necessário for, além do respeito, você vai precisar de cuidar deles. Ao invés de botar num asilo como muitos fazem, né? Não faça isso, isso desonra a Deus. Cuide deles, leve eles para sua casa. Os homens santos de Deus cuidam dos seus pais, na velhice. Tenho exemplos disso na minha família. E tenho exemplos disso em irmãos da nossa igreja. Então, não vai botar seu pai no asilo fim de dia, porque o pai e mãe, eles deram a vida por você. E no final, muitos filhos vão e desprezam tudo isso e jogam os pais no asilo e nem vai visitar. Né? Então, essa honra é o quê? Cuidar, se necessário for sustentar, cuidar. A Bíblia fala que tem que cuidar das viúvas, né? Então, a família especialmente tem que cuidar, né, das viúvas, porque às vezes elas estão desamparadas, e tem que honrar. Honrar até o final da vida. Amém? Último subtópico, o mandamento com promessa. Isso aqui é fantástico, meus queridos jovens. Para que te vá bem e vivas muito tempo. É um duplo mandamento. E aqui eu vou ser bem objetivo. Esse texto ele está se referindo a Êxodo 20, 12, que faz parte dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uma dupla promessa aqui, para que te vá bem e vivas muito tempo. E isso aqui, Deus tem muitas bênçãos para nós espirituais, mas esta aqui, jovem, é no âmbito material. Se você honrar seu pai e mãe, for obediente, respeitá-los, Deus, ele te garante promessa de vida longa, viver muito tempo e ainda assim ser ricamente abençoado nesta vida. Há uma dupla promessa neste mandamento. Portanto, jovem, eu não sei qual é a sua conduta com relação aos seus pais, mas é importante, se você está fora deste padrão, entre nele para que você tenha vida longa e para que você viva bem, prosperamente, de forma abençoada, materialmente mesmo. Amém? Guarde isso no seu coração e bote em prática. E lembre-se que o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então, filhos que desonram os pais, filho que não respeita os pais, que não obedece os pais, se não se arrepender e Deus tiver misericórdia, vão colher com os filhos no futuro. Ok? Então, honre os pais, ame os pais, para que você tenha vida longa e para que você tenha uma vida abençoada, próspera em todas as coisas. Promessa de Deus. Síntese, finalizando, aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Jovem, por mais que tem coisa que talvez você ouve assim, no primeiro momento você não aceita. Aprende uma coisa e tenha fé nisso. É melhor obedecer do que sacrificar. Isto aqui é a palavra de Deus, não é presbítero Jonas que está falando. É a palavra de Deus. Creia, coloque em prática. Se você está fora desse prumo aqui, peça perdão e mude a direção e faça certo. E quando você vier a casar, coloque em prática esses princípios que você aprendeu como marido, como esposa, e você vai ser abençoado. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, isso não quer dizer que não vai ter problemas, não é isso. Mas você vai viver de forma grata, contente com o que Deus te der, e Ele vai te abençoar. Amém? Glória a Deus, que estudo maravilhoso. Quantos preceitos preciosos que nós aprendemos nesta manhã aqui. Que Deus seja glorificado. Antes de concluir, eu quero lembrar vocês de estar adorando a Deus nesse momento. Entregando uma oferta. Tem aí o PicPay, a conta. E você, visitante, você, nosso amigo, que quiser contribuir para o reino, para esta obra, continuar avançando, pode fazer. Fique à vontade. Você tem essa liberdade. Amém? Então é o tempo da gente ofertar para que a obra do nosso Deus continue expandindo. Amém? Faça isso com alegria e com devoção. E vamos concluir a nossa lição. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Cada um tem um papel, tem um dever. O marido tem o dever de liderar e amar a esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Vou te dar um conselho. Veja, reveja essa aula, leia, releia, porque aqui tem princípios preciosíssimos para vocês colocarem em prática no futuro muito
próximo. Amém? Se tem dúvida, nos procure, comente aí no chat, nós vamos ter o maior prazer de ajudá-los esclarecendo as dúvidas. Amém, jovens? Vamos orar? Antes, quero lembrar você também de curtir essa aula e você compartilhar essa aula para que mais jovens, mais pessoas sejam alcançadas por essa abençoada palavra, a palavra do nosso Deus. Amém? Quero agradecer a participação de vocês, dos nossos visitantes, todos. Que Deus os abençoe grandemente e os capacite a colocar em prática a palavra dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso que mais uma vez o Senhor nos concedeu. Ó Deus, que alegria poder estudar a Tua palavra e ver como o Senhor é maravilhoso. E o Senhor, ó Deus, não fez as coisas de qualquer jeito. O Senhor é um Deus de ordem. O Senhor é um Deus que colocou cada coisa no seu lugar. O Senhor determinou, ó Pai querido, funções para cada um de nós, membros da nossa família. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a exercer com amor, com alegria e com perseverança os nossos papéis, para que o seu nome seja glorificado, para que o reino do Senhor seja expandido e para que nós sejamos, ó Deus, um exemplo para a sociedade que carece da graça do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Assim eu oro, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos nossos amados que estão assistindo essa aula. Que o Senhor seja com a família deles, que o Senhor abençoe grandemente a família deles, que o Senhor, ó Deus, possa fazer a Tua obra, levando ao arrependimento aqueles que estão, ó Deus, caminhando de forma errada. E, ó Deus, abençoando-os grandemente, ó Deus, pela decisão correta, ó Deus querido, de amar, respeitar, obedecer e honrar. Ó Deus, assim eu te louvo e te exalto, grato por esta oportunidade mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, até a próxima EBD.